Olá, nono ano, essa é a nossa videoaula número 8 de História. Nós estamos estudando a Revolução Russa e hoje nós vamos estudar as revoluções de 1917. Então, em 1917 tivemos duas revoluções na Rússia, uma em fevereiro, que foi a Revolução Burguesa, e outra em outubro, chamada Revolução Socialista. A Revolução Burguesa, os mencheviques assumem o poder em 1917, depois de destituído o poder do czar Nicolau II. Quem são os mencheviques, professores? Tinha os mencheviques e os bolcheviques. Se você não lembra quem eles são, assistam o último vídeo que nós postamos. Os mencheviques eles formaram o chamado governo provisório e estabeleceu a chamada República Democrática Burguesa. Só que esse governo provisório ele não conseguiu lidar com a instabilidade política e econômica. Lembramos, né, que nós falamos lá os conflitos que estavam acontecendo na Rússia nesse período. O povo estava passando fome, a Rússia estava na guerra e o povo estava descontente com a participação da Rússia na guerra. Esse governo provisório não conseguiu lidar com toda essa instabilidade e o caos se instaurou. Diante desse caos, os camponeses ocuparam as terras dos grandes proprietários. E os proprietários das fábricas pararam a sua produção por causa das constantes greves que vinham acontecendo. Ou seja, a situação piorou ainda mais. Diante de tudo isso, havia um líder político lá que nós estudamos na última videoaula chamado Lenin. Lenin ele publicou em abril as chamadas Teses de Abril de Lenin, que tinham como lema paz, pão e terra. E o que essas terras propunham? Que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial, que a primeira preocupação fosse em saciar a fome do povo, que fosse realizada uma reforma agrária e que os mencheviques fossem retirados do poder. Então, em outubro de 1917, os bolcheviques, liderados por Lenin, tomam o poder. E acontece a chamada Revolução de Outubro, ou Revolução Socialista. E o que aconteceu com essa Revolução Socialista? Os títulos de nobreza que antes existiam, agora foram extintos. Houve uma separação entre a igreja e Estado. A igreja ortodoxa era a religião oficial do Império Russo, agora deixou de ser. Foi estabelecida a liberdade de imprensa e liberdade de expressão e foi permitida a organização sindical e as greves, que até então eram proibidos. As empresas foram tomadas de seus donos e foram passadas às mãos de líderes operários. E a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial. Claro que todas essas mudanças não foram bem acolhidas por toda a população russa. Tinha uma parte da população que estava descontente com todas essas mudanças. E quem eram esses? Era a aristocracia e a nobreza russa. Aqueles que participaram, junto com os burgueses, do governo provisório. Então aconteceu nesse ano de 1917 e durou até o ano 1922 a chamada Guerra Civil Russa. E quem é que lutou nessa Guerra Civil Russa? De um lado, o Exército Branco, formado por esses membros da nobreza que participaram do governo provisório, também a aristocracia e a burguesia. E do outro lado, o chamado Exército Vermelho, que foi liderado por um líder político e intelectual russo chamado Trotsky, e contou com a participação dos bolcheviques. Então, o Exército Vermelho contra o Exército Branco se enfrentaram em constantes batalhas nessa guerra civil que durou de 1917 até 1922. Bom, se a economia, se a política, se já estava tudo difícil, tudo complicado, piorou ainda mais com essa guerra civil. Só que
Quem é que estava no poder neste momento? Quem estava no poder neste momento eram os bolcheviques, que tinham com eles o Exército Vermelho. Então eles implantaram algumas medidas para evitar um caos maior dentro da Rússia. E que medidas foram essas? Foram umas medidas que receberam o nome de comunismo de guerra. E o que era o comunismo de guerra? Eram essas medidas para evitar um colapso geral na Rússia. Então, tinham como medidas confiscar a produção agrícola para que ela fosse distribuída com toda a população, para tirar da fome aqueles que estavam na fome. Então, como é que isso funcionava? Nenhum camponês poderia acumular produção. Né? Eles produziam e uma parte da produção era confiscada pelo Exército Vermelho. Né? Então foi estabelecida uma cota que cada camponês deveria repassar para o Exército Vermelho. Então, além disso, foi suprimida a liberdade de imprensa e o Exército passou a controlar o sindicato. Ou seja, todos os ideais da Revolução Russa caíram por terra nesse momento. Com tudo isso, mais de 9 milhões de pessoas morreram nesse período de 1917 a 1922. Desses 9 milhões que morreram, 5 milhões morreram de fome. Né? Mas foi criado o Partido Comunista. O Partido Comunista passou a ser o único partido a existir na Rússia e até hoje, né, é o Partido Comunista. Aliás, até hoje não. Né, até bem perto foi esse Partido Comunista, foi o único partido, foi até 1996, só a partir de 1996 que houve uma abertura política na Rússia, mas até ali era só o Partido Comunista que existia. O governo se tornou um governo totalitário, ou seja, concentrando, né, nas mãos do governante todos os poderes. Em 1922 foi criada a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também, né, conhecida como União Soviética, que era a união de diversos países que passaram a fazer parte desse bloco com esse único governo lá na Rússia, a União Soviética. Em 1924, Lenin morreu e Stalin assumiu o poder no seu lugar. E ele ficou no poder por 30 anos. Né? E Stalin ele endureceu ainda mais o regime comunista na União Soviética. Sobre tudo isso, tem as atividades aí na página 45 e 46. Façam as atividades, tirem a foto e mandem para mim. Até a nossa próxima videoaula.